Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco da simplificação de radicais e da introdução de um fator externo no radical. Então, para início, vamos começar com a simplificação de radicais. Para isso, vamos observar primeiro e ler atentamente essas informações aqui que temos. Então, se um ou mais fatores do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade, tá aqui nossa propriedadezinha, raiz enésima de a elevado a n igual a A, esses fatores podem ser extraídos do radicando. Ou seja, aqui quem é o radicando? É o A, Então, estou extraindo aqui. Então, observe, é a mesma coisa eu cancelar aqui, esse expoente com quem? Com o índice. Ou seja, vai sobrar só aqui o radicando, ou seja, o A. Então, observe o seguinte, vamos fazer uma observação antes. Professor, o senhor falou aqui do caso que o índice é igual ao expoente. Mas vamos pensar o seguinte, que em alguns casos o expoente do radicando ele é maior que o índice do radical. Ou seja, esse número aqui que está aqui dentro do meu radical, ele é maior que esse índice. Ou seja, procura-se, se isso ocorrer, fazer transformações convenientes aonde? No radicando. Ou seja, como é que vamos fazer essas transformações? Vamos utilizar lá as propriedades do radical e vamos também utilizar as propriedades da potenciação. Então, para isso aqui, de início, temos esses 3 exemplos. Então, vamos observar cada um deles atentamente. Eu tenho, raiz quadrada de 6 à terceira potência. Então, observe que o índice aqui é 2. E o expoente aqui é quem? É 3. Ou seja, não dá para cancelar os dois aqui. Porque teriam que ser iguais. Então, vamos pensar o seguinte aqui. 6 à terceira, ele pode ser escrito como sendo o quê? Uma multiplicação de duas potências de mesma base. Ou seja, 6 ao quadrado vezes 6. Esse 6 aqui é a mesma coisa que 6 à primeira potência. Esses aqui que eu estou colocando em vermelho é só para a questão de explicação. Você não tem tanto a necessidade de colocar. Por exemplo, aqui, pode colocar um 2 aqui, mas ele não tem a necessidade. Aqui, só para a questão da explicação. Mas se você quiser fazer nas suas atividades colocando 2, colocando 1 também, fica a seu critério. Então, vamos pensar o seguinte, 6 à terceira é quem? É 6 ao quadrado vezes 6 à primeira potência. Então, observe que eu escrevi aqui como uma multiplicação. Observe também que, aqui eu tenho um expoente igual ao índice. Aqui eu tenho uma multiplicação. Aqui, então, eu posso escrever como duas raízes. Então, a primeira, já dá certo, porque aqui, é 2, certo? E aqui o índice, o expoente aqui é 2 e o índice é 2. Então, aqui, podemos cancelar. Sobrou só quem? O radicando, que é o 6. Já nesse segundo caso aqui, do raiz quadrada de 6, não tem como simplificar ninguém, não tem como cancelar ninguém. Então, ficou dessa forma. Então, a forma simplificada de raiz quadrada de 6 à terceira pode ser quem? 6 raiz de 6. Então, vamos agora para o nosso segundo exemplo aqui. O que temos aqui? Raiz terceira de 2 elevado à oitava potência. Observe primeiro o expoente e aqui quem? E o índice. Então, aqui é 3. Então, tem como transformar esse 2 à oitava para gerar aqui um 2 à terceira. Tem como. Por quê? Podemos escrever aqui esse 2 à oitava como sendo a multiplicação aqui dessas 3 potências. 2 à terceira vezes 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. Ou seja, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, repete o 2. 3 mais 3, 6 mais 2, 8. Então aqui, ficou exatamente equivalente. Então, agora podemos separar em 3 raízes. Professor, por que o senhor colocou aqui o 3 aqui? Porque eu estou olhando o índice. O índice é 3, então eu vou colocar 3 aqui também. Escrevi de forma conveniente. Então aqui, colocamos agora em 3 raízes. Agora podemos simplificar. Observe, esse 3 aqui, com esse 3, cancelou. Ficou só quem? O radicando, que é o 2. Aqui também, da mesma forma, sobrou só o 2. Nesse caso aqui não tem como cancelar. Por quê? Porque aqui é 3 e aqui é 2. Mas eu posso fazer o seguinte, eu repeti aqui. Agora, para finalizar, o que é que vamos fazer? Apenas multiplicar. Esse 2 aqui, esse 2 pode multiplicar. 2 vezes 2, 4. Essa raiz terceira 2 ao quadrado, eu posso fazer ainda 2 ao quadrado igual a 4.
Então eu simplifiquei e ficou dessa forma. Então 4 vezes raiz terceira de quem? De 4. Por fim aqui, nesse lado aqui que a gente tem, temos esse exemplo. 2 a terceira vezes 5 a sétima. Então vamos pensar o seguinte, aqui é a raiz quadrada. Então, esse 2 a terceira, eu vou escrever ele como sendo uma multiplicação. Aqui é a mesma coisa que sendo o quê? Que sendo 2 ao quadrado vezes 2 elevado à primeira potência. A mesma coisa eu vou fazer com o 5 à sétima potência. E pode ser quem? Observe. Aqui vou colocar novamente 1. Ele pode ser resultante dessa multiplicação aqui. 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 elevado à primeira potência. Então, observe aqui que deixamos de forma conveniente. Para quê? Para a gente depois simplificar ele. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatores aqui. Então, vou transformar aqui em 6 raízes. E agora sim, agora a gente pode simplificar. Observe. Aqui é 2, aqui é 2. Então, sobrou só quem? O 2. Aqui é 2, aqui é só 1. Então, repete, raiz de 2. Aqui é 2 e aqui é 2. Então, pode simplificar. Ficou só quem? O 5. Aqui também, da mesma forma. O 2 aqui, sobrou só o 5. Aqui também, da mesma forma. O expoente aqui e o índice. Então, sobrou só o 5. Esse aqui não tem como mexer nele. Então, vai só repetir. Agora aqui, eu estou organizando eles de forma aqui conveniente. Eu estou colocando esses números aqui, todos eles aqui, juntinhos. E essas duas raízes também vou colocar aqui junto aqui. Então, agora resta fazer multiplicação. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 5 é 50. 50 vezes 5 é exatamente 250. A raiz de 2 vezes a raiz de 5 é a raiz de quem? De 2 vezes 5, que é a raiz de 10. E assim, terminamos esse aqui. Por quê? A forma que eu posso simplificar aqui, raiz quadrada de 2 à terceira vezes 5 à sétima, pode ser aqui, 250 raiz de 10. Então, gente, continuando, chegamos exatamente nesse exemplo aqui. Então, mas antes, vamos ficar atento ao seguinte, Existem situações, porém, em que temos a necessidade de fazer o quê? Uma fatoração do radicando antes de realizar a extração dos fatores. Ou seja, vamos observar esse exemplo aqui, raiz quadrada de 75. Esse 75 aqui, vamos fazer o quê? A fatoração dele. Ou seja, eu vou aqui escrever ele como uma multiplicação. Então, esse 75 aqui dá para dividir por quem? Por 5. 75 dividido por 5 é exatamente 15. 15 aqui vai dar para dividir por 5 ou por 3. Então, fica a seu critério. Eu vou dividir logo aqui por 5. 15 dividido por 5 dá exatamente 3. E 3 só dá para dividir por quem? Por 1 ou por 3. Então, vamos dividir aqui por 3. 3 dividido por 3 é exatamente 1. Aqui, quando falamos a questão do critério, vamos ficar atento ao seguinte. Se dividíssemos aqui, 15 dividido por 3 daria 5. Ou seja, aqui eu teria que dividir por 5. Então, aqui não vai alterar o produto que eu tenho. Se dividisse logo aqui por 5, como foi o caso aqui que fizemos, depois divide por 3. Se dividir aqui por 3, depois vai dividir por 5. No final, isso aqui vai ficar a mesma coisa. 5 ao quadrado vezes 3. Ou seja, quem é 75? É 5 ao quadrado vezes 3. Quem é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que dá 25. E 25 vezes 3 dá exatamente quem? 75. Ou seja, a raiz quadrada de 75 é quem? É a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3. Então, esse 5 ao quadrado aqui vezes 3, podemos escrever como uma multiplicação aqui de raízes. Ou seja, raiz quadrada aqui de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de quem? De 3. Observe que o índice aqui é 2. Então, ele pode ser cancelado com quem? Com o expoente. Então, 2, 2, sobrou só quem? O radicando aqui. E esse radical aqui, raiz de 3, vai só fazer o quê? Repetir. Ou seja, raiz quadrada de 75 é quem? É 5 raiz de 3. Então, por fim, temos o quê? Temos aqui a introdução de um fator externo no radical. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Primeiro, do mesmo modo de quando simplificamos radicais, podemos extrair os fatores do radicando, também podemos, se necessário, introduzir um fator externo no radical sem alterar o quê? O valor da expressão. Ou seja, observamos esses dois exemplos aqui. Primeiro, eu tenho aqui 2 raiz de 5.
2 raiz de 5 é quem? Ó? É raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 5. Então, observe essas informações. Ó. Nessa segunda aqui, nesse segundo membro aqui, ó, não tem ó, fator externo. Ou seja, está sem fator externo. Aqui ó, não tem nenhum número. Aqui é a mesma coisa de 1. Então, aqui não tem ninguém. Ó. Aqui acabou. E aqui ó, tem um fator externo. Quem é esse fator externo? É exatamente ó, esse 2 aqui. Então, qual é o objetivo da gente? A gente quer introduzir esse 2 aqui, aonde? Aqui, ó, na minha expressão, dentro do radical. Ou seja, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se aqui, ó, é raiz quadrada, então, a forma que temos de introduzir esse 2 aqui dentro desse radical, qual vai ser a forma dele? Vai ser, ó, observe que ele é resultante de quem? Se esse 2 aqui está fora, é porque foi cancelado de que forma? Ó? Cancelou aqui, ó, esse índice aqui e o expoente dele. Então, uma das formas mais simples de introduzir esse fator é observar esse índice. Se esse índice aqui é 2 e se esse fator aqui está fora, é porque houve um cancelamento. Então, ele era quem? Ó? 2 elevado ao quadrado. Por quê? Esse expoente aqui cortou com quem? Cortou com o, certo? Cancelou aqui com quem? Com o índice. Então, ele sobrou para fora. Então, se aqui é 2, então é porque ele era 2. Ou seja, 2 aqui, raiz de 5, é igual a quem? A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. A mesma coisa temos aqui, ó, para esse exemplo aqui, ó. 3, certo? Que é o fator externo aqui, ó. Se quisermos introduzir ele dentro aqui do radical, eu vou observar o índice aqui, ó. O índice aqui é quem? É 4. Então, em algum momento eu tenho aqui, ó, 3 elevado à quarta potência. Por quê? Porque ele vai cancelar quem? O expoente com um índice. Ou seja, ó, cancela esse com esse. Esse aqui vai virar quem? Fator externo. Ele vai sair para fora do radical. Ok? E assim terminamos nossa aula.